Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Eu já queria começar esse vídeo aqui pedindo para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal e me ajudar aqui nesse retorno do canal. Nós já estamos chegando nos 500 inscritos. Eu sei que para você pode parecer pouco, só 500 inscritos, mas eu quero chegar lá, cara. Eu quero chegar lá nos 500 inscritos, depois nos 1000 e eu quero contar com a sua ajuda. Então clica aí no like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga que gosta desse tema aí que você já viu no título do vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre doramas, que é um gênero assim que eu não curto tanto, mas eu quero falar sobre um em específico, que é a classe dos heróis fracos. Então se você já assistiu a classe dos heróis fracos, você não pode perder esse vídeo e nem os próximos que nós faremos sobre essa série. Então já se inscreve aí, deixa seu comentário sobre o que você acha dessa série e sobre o que você está achando da segunda temporada, porque nós vamos falar especificamente da segunda temporada. E eu podia fazer um vídeo falando sobre todos os episódios de uma vez só, mas eu preferi degustar a segunda temporada mais devagar do que eu fiz com a primeira. A primeira eu consumi tudo de uma vez, porque quando acabava um episódio eu já queria saber o que aconteceu, e aí acabei consumindo rápido demais, e quando acabou eu fiquei, nossa, quero mais, cara, quero mais. Mas, graças a Deus, assim, a Netflix, ela liberou já a segunda temporada, agora no dia 25 de abril, e aí eu fui lá e assisti os 2 primeiros episódios. Nós vamos falar sobre os 2 primeiros episódios, tá? E cara, com spoiler. Assim, eu vou tentar até me segurar ao máximo, mas eu não vou me privar de soltar alguns spoilers, então você assiste por sua conta e risco. Se você não assistiu ainda a primeira temporada, vai lá na Netflix, assiste a primeira temporada, assiste os 2 primeiros episódios da segunda temporada, depois você volta para esse vídeo pra gente trocar uma ideia sobre o que a gente tá achando sobre a classe dos heróis fracos. E antes da gente começar a falar propriamente dito dos 2 primeiros episódios, eu queria dar aqui uma pincelada rápida sobre como é que acontece a primeira temporada. Quero falar qual é o contexto, quem são alguns dos personagens, para que a gente fique contextualizado para poder fazer essa resenha aí nos próximos vídeos. Eu sempre vou estar tentando trazer a resenha de 2 episódios. Saíram 8, então serão 4 vídeos aqui no canal a respeito da segunda temporada de Classe dos Heróis Fracos. Bom, a primeira temporada de Classe dos Heróis Fracos, ela vai se basear ali já em torno da história de um personagem, de um estudante do ensino médio chamado Yeon Shi-un, que é um cara assim bem reservado, né, recluso, até meio chato assim de você olhar para ele, porque ele tá sempre com aquela cara de poucos amigos, mas ele é muito estudioso, muito inteligente, então ele é cobrado por isso em casa, né? O pai dele sempre está cobrando ali as notas boas, o pai dele chega a dizer que vive por isso, né? Para que o desempenho dele seja bom na escola, e ele busca fazer isso, ele gosta de ser assim também, né? Tanto é que a gente vê em um momento lá que o momento que ele realmente sai do sério é quando alguém força que ele tire uma nota baixa, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí, o que acontece? Esse cara, ele acaba sofrendo bullying, né, na escola pelos valentões ali, né? Nessas histórias de seriado, de ficção, sempre tem ali aqueles valentões, não que não existam na realidade, mas eles exageram um pouco na ficção, e isso é bom, cara, isso é legal. E aí tem os valentões lá, que provocam ele assim, a troco de nada, provocam os outros, eles ficam oprimindo os outros lá que são mais fracos, são mais nerds. E então o protagonista, ele sempre fica ali dizendo, cara, não faz isso, não age assim, cara, não passa da linha, não passa do ponto. E aí ele sempre vai dizendo isso, né? E isso é muito legal, porque lá no final, quando os caras dão um jeito de fazer com que ele erre uma questão na prova, ou que tire nota baixa, não me lembro exatamente o que acontece, mas os caras conseguem fazer, burlar lá a prova dele. E aí pra ele isso é passar do limite. Então ele vai lá, cara, e ele trucida esse cara de uma forma assim animal. Você precisa ver, eu não vou falar tanto a respeito disso, mas você precisa ir lá assistir se você ainda não assistiu. E assim, a gente que já sofreu bullying em algum momento da vida, eu acho que todo mundo já sofreu bullying em algum momento da vida, mas a série ela é satisfatória num ponto de que, não que a gente esteja aqui fazendo apologia à violência nem nada, mas ela é satisfatória no sentido de que você já sofreu bullying e em algum momento quando você sofreu bullying, você já maquinou fazer algo parecido com o que esse cara fez na série. Então a lore legal dessa série
é que os caras sofrem bullying, os nerds sofrem bullying, mas eles revidam. E numa boa parte das vezes, eles se sobressaem, eles acabam ganhando dos valentões. Isso é muito legal. No decorrer da série, o Yeon-shi-un ele faz amizade com dois personagens lá, que é o An-su-ho e o Oh Bong-so. O An-su-ho, ele é aquele cara alto astral, felizão e tal, mas ele é o personagem mais forte, mais habilidoso, é o que mais luta. E ele acaba até perdendo em algumas lutas, mas por conta de cilada, que o pessoal arma lá pra ele, mas ele é o melhor lutador da temporada, da primeira temporada. O Oh Bong-so, ele é aquele cara mais fraco, que precisa de amigos, que vive um drama familiar pesado e que tá ali querendo amigos, né? Mas ele é fraco, ele sempre apanha, ele sempre precisa de proteção. O Yeon-shi-un, ele luta, não que ele seja forte, mas ele é muito inteligente, ele usa a inteligência dele nas lutas dele. Ele usa a lógica, ele usa a física, ele usa os objetos que estão ali perto dele. Então, antes dele dar um passo em direção ao combate, você vê que ele faz alguns cálculos ali para fazendo assim um passo a passo da luta que ele vai ter. E assim, na maioria das vezes dá certo, mas algumas vezes também não dá certo. E é isso que traz um pouco mais essa série para um pé na realidade. E aí o Oh Bong-so ali no meio da temporada, ele tem um plot twist que isso eu prefiro não contar pra vocês, mas essa é a lore da primeira temporada. Então vamos agora falar sobre a segunda temporada, que estreou aí na Netflix no dia 25 de abril. Então já está disponível lá os 8 episódios. Eu vou falar só sobre 2, mas os 8 já estão disponíveis lá. Só para dar uma ponta aqui, voltando um pouco para a primeira temporada, a gente viu que ela terminou com o início de uma treta em uma nova escola que o Yeon-shi-un estava matriculado. Ele acabou de ir lá para o primeiro dia de aula e ia iniciar uma treta. Inclusive a gente viu até uns personagens lá mais tatuados, o que sugeriu que o nível de treta, assim, de periculosidade das coisas que ele iria se envolver nessa nova escola seriam maiores do que da primeira temporada. Então ali quando começa a segunda temporada, a gente já percebe que eles não vão mostrar se aquela treta realmente aconteceu ou não logo de cara. E aí mostra uma outra cena lá que não tem nada a ver com essa treta. Já no começo da abertura, nós percebemos assim que nós não vamos ter participações dos personagens da primeira temporada, o An-su-ho e o Oh Bong-so, pelo menos não em um primeiro momento. Talvez eles apareçam ali da metade pra frente da série. Você que já assistiu todos os episódios, não me dê spoiler aí nos comentários. Eu quero falar a respeito dos 2 primeiros episódios, lembrando mais uma vez. Então, ali na abertura já mostra que nós teremos um novo grupo de protagonistas. Na primeira temporada nós tínhamos um trio, talvez um quarteto, se a gente considerar a garota, um quarteto. E agora nós teremos um novo quarteto de protagonistas nessa nova temporada. E esse grupo novo, ele começa a se formar já ali no primeiro episódio, quando nós somos apresentados para um garoto nerd de óculos chamado Jun-tae. Ele é oprimido ali pelos valentões, inclusive esse grupo de valentões é liderado justamente por aquele valentão que tretou com o Yeon-shi-un no último episódio, né, na última cena da primeira temporada. Ele é o líder ali do grupo dos valentões, e eles oprimem esse Jun-tae, fazendo ele fazer algumas tarefas lá para ele. Inclusive, ele faz com que esse cara, que ele é tipo como se fosse um líder de turma, que ele recolhe os celulares do pessoal da sala e no final da aula devolve, né? Então eles usam esse procedimento que ele realiza em todas as aulas para que ele roube os celulares e entregue para ele, né? Eles fazem tipo um tráfico ali, uma parada pesada para conseguir dinheiro, para uma outra coisa que vai ficar mais claro mais pra frente. E aí acontece que no meio desses roubos de celular, esse cara, esse Jun-tae, ele acaba roubando o celular do Yeon-shi-un. E aí eles acabam se aproximando de alguma forma, e aí a gente já percebe que esse cara vai ser como se fosse um paralelo do Oh Bong-so. Ele até tem ali já de início um pouco mais de coragem do que o Oh Bong-so. O Oh Bong-so era muito mais covarde do que ele, tinha medo de enfrentar os valentões. Esse cara não, ele meio que ouviu um conselho do Yeon-shi-un, que o Yeon-shi-un nem quis dar pra ele, foi meio algo assim, totalmente aleatório, que ele falou pra ele entendeu como um conselho e já tentou ser o cara corajoso. Apanha, mas é mais corajoso do que o Oh Bong-so. Então esse é o segundo protagonista, né? Nós já temos aí o grupo, o Yeon-shi-un e o Jun-tae. O Yeon-shi-un, no meio dessa briga que o Jun-tae acaba apanhando para esses valentões, ele acaba indo proteger ele lá, quando o cara passa um pouco do limite. E aí
a gente pensa assim, caraca, agora ele vai bater no cara, mas não, ele começa a tomar soco e resistir, e tomar soco, e resistir, tomar soco, o cara derruba ele no chão, bate nele, derruba ele no chão de novo, e ele levanta sempre resistindo e levantando com aquela cara, assim, bem séria que ele tem, né, quem já assistiu sabe. E aí, isso parece como se fosse uma jogada meio psicológica, porque o cara começa a ficar desesperado, porque ele tá batendo no cara e o cara tá voltando e ele não consegue vencer o cara, e o cara volta com aquela cara de psicopata e ele fica sem saber o que fazer. Ele meio que vence o cara no psicológico. E aí no meio dessa briga aparece um outro personagem, que é um jogador de basquete, que já tinha aparecido antes, mas ele aparece mais incisivamente nessa hora, que é o Gotá. E esse cara, ele é meio que metade do Suho, um paralelo de metade do Suho da primeira temporada. Ele é um grande lutador também, aparentemente, e ele não é tão divertido quanto o Suho, mas ele é um pouco divertido também. E aí a gente vai perceber que ao longo ali do primeiro episódio, ele vai ser o terceiro protagonista. Inclusive ele tá na abertura e a gente já manja que ele vai ser um dos membros ali do grupo dos protagonistas. Por que eu tô dizendo que ele é metade do Suho? Porque no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, quando tá tendo uma briga ali entre eles dois, o Yeon Si-eun e o Gotá, contra essa galera que oprime o Juntae, o cara que é o líder desse grupo que oprime lá o Juntae, o nome dele é Hyoman, alguma coisa assim, cara, não lembro o nome dele. Ele deu um jeito de fazer com que o Gotá e o Yeon Si-eun se desentendessem e caísse na porrada. Então eles estão caindo na porrada lá e depois o grupo desse Hyoman chega e aí os caras entendem que na verdade foi ele que manipulou tudo e aí começa uma briga ali. Só que assim, por mais que esses dois caras sejam fortes, o grupo do Hyoman, eles são mais numerosos, então eles começam a sobrepujar a dupla ali do Gotá e o Yeon Si-eun. Quando ele vai dar o golpe final no Yeon Si-eun, chega alguém, cara. E esse outro alguém é o que eles chamam Baku, que é aí o nosso quarto protagonista. E ele já chega totalmente animado, ele coloca uma música ali pra tocar, pra fazer como se fosse uma trilha sonora dele. Ele chega, você vê que ele é muito forte, ele já intimida os caras, porque os caras já conhecem ele tava suspenso, né? E ele intimida todo mundo. Então ele já chega ali, já dá um golpe com a bola de basquete mesmo na cabeça do Hyoman, derruba o cara e aí já entra pro segundo episódio. E assim, por que eu falo que o Gotá, o personagem Gotá, é uma metade, como se fosse um paralelo de metade do Suho da primeira temporada? Cara, porque a segunda metade é esse cara. Ele é um cara assim muito alto astral, ele é o mais forte da escola, inclusive todos os outros respeitam ele intimida a galera, muita gente respeita ele, muita gente tem medo dele, mas ele é muito alto astral, muita gente boa assim, você olha pra ele, cara, que cara legal. Mas ele é muito forte. E assim, eu sinto que eu vou gostar muito desse personagem, talvez ele seja aí o meu personagem preferido. Eu gosto muito da química entre ele e o Gotá. São dois amigos que você vê ali que são amigos de muito tempo, eles são parceiros ali no time de basquete, mas eles ficam se ofendendo o tempo todo, se provocando o tempo todo, mas a gente nota que existe uma grande amizade ali. As minhas expectativas para essa temporada são altas, eu acho que ela tem bastante potencial para ser tão boa ou até melhor do que a primeira, porque a gente vê ali o perigo iminente que está se formando, vemos os vilões que estão se aproximando ali, e você vê, já percebe que os caras são mais perigosos do que os que apareceram ali na primeira temporada. Então, o nível de perigo, o nível de briga, o nível de treta, tá escalonando, cara, tá aumentando, vai ficar coisa braba mesmo. Não sei se os personagens antigos, o Suho, ou o Bonsó, ou a menina, voltam para essa temporada, talvez para uma terceira. Aqui talvez seja mais fácil de voltar, seja a menina, porque aparentemente, até onde a gente soube, ela só sumiu, então provavelmente ela ainda tá ali por perto. O Obonsó não, o Obonsó foi mandado para outro país. Sobre o Suho, eu tenho uma suposição do que pode acontecer. Já imaginou? No último episódio, tá chegando assim a câmera, enquadrando no rosto dele na cama, vai aproximando a câmera do rosto dele e ele acorda. No último episódio. Cara, vai ser assim uma chamada absurda para uma terceira temporada, porque quando acabar desse jeito, se acabar, né? Desse jeito, a gente vai ficar muito louco, cara, para ver uma terceira temporada. E eu tô com a expectativa muito alta para essa segunda temporada. Você que já assistiu todos os episódios, eu sei que todo mundo aí já assistiu, só eu que tô fazendo essa resenha dos 2 primeiros episódios, mas você que não assistiu, por favor, cara, não dê spoiler nos comentários, não fala aí, não estraga a experiência dos outros, nem a minha, porque eu não assisti ainda. Vou assistir
os próximos 2 episódios, o terceiro e o quarto, e vou trazer a resenha aqui para que a gente troque uma ideia, beleza? Então se você gostou aí dos primeiros episódios da segunda temporada, deixa aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo sobre o terceiro e o quarto para que a gente troque uma ideia aqui nos comentários. Fala tudo aí, cara, o que você tá achando dessa temporada, dessa série como um todo, da primeira temporada, se você gostou, se você tá gostando dessa segunda. Queremos chegar nos 500 inscritos, beleza, galera? A nossa primeira meta. Aí quando chegar nos 500 a gente vai para 1000, para 2000 e aí o céu é o limite. Mas eu quero poder contar com cada um de vocês, compartilhando esse vídeo aí com quem você sabe que gosta de Classe dos Heróis Fracos, ou que você sabe que gosta de qualquer outra coisa da cultura pop que nós vamos falar aqui. Quero falar sobre From, A Origem, que é um dos vídeos aqui no canal que tem mais visualizações. Sei que a galera gosta muito. Quero falar sobre animes, Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, cara, é o anime que deu nome a esse canal, Cavaleiro Nerd, por causa de Cavaleiro do Zodíaco. Então eu quero falar sobre tudo isso daí, One Piece, Naruto, Dragon Ball, sobre os seriados que estão saindo por aí. Então se você gosta de tudo isso que a cultura pop aí tem de melhor ou não, né, para oferecer pra gente, eu vou estar falando aqui. Vamos falar sobre lacração, sobre as coisas que tem os filmes da cultura woke, tudo que tem estragado aí algumas experiências que nós temos tido aí por conta de agenda política. A gente vai trazer às vezes por aqui também. Então se você gosta desses assuntos, se inscreve por aqui, me apoia nesse retorno, já deixa o seu like e vamos pra cima. Esse vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau.